Nesse tutorial veremos como converter e editar arquivos PDF. Um arquivo PDF é um formato de documento portátil usado para, por exemplo, ler e apresentar produtos, imagens, textos em alta qualidade, independente do sistema operacional em que for aberto. Nesse tutorial selecionamos algumas maneiras para editar e converter os seus arquivos PDF. É claro que existem várias outras formas de fazer isso, além de outros programas pagos, como o Acrobat DC da própria Adobe. No final desse tutorial, você verá a melhor forma de converter o seu arquivo PDF. Vou utilizar um catálogo CorelDRAW 870 da Scientific como exemplo. Esse catálogo é composto de textos e imagens e com uma boa formatação e organização do material. O que muitos fazem ao tentar converter um arquivo PDF é copiar os textos e imagens e colá-los manualmente no Word. Esse processo seria bem cansativo. Porém, é importante que faça esse teste, que tente selecionar o texto e uma imagem. Assim, vamos descobrir se o PDF é um documento digitalizado ou se ele foi elaborado em algum programa como o Word, Illustrator ou o Photoshop. Se o PDF que você está tentando converter não permite selecionar um destes elementos separadamente, infelizmente esse tutorial não vai te ajudar muito, pois é necessário daí uma conversão com reconhecimento óptico de caracteres, ou OCR, que está disponível atualmente em alguns programas pagos. E esse tutorial não abordará esses programas. Vamos ver as maneiras gratuitas de se converter e editar os arquivos PDF. Observe que nesse PDF que eu tenho aberto, é possível selecionar tanto os textos como as imagens separadamente. E isso é um bom sinal, mas dependendo do software e configurações utilizados originalmente para criar o arquivo, talvez a edição ainda não seja possível. Vamos ver isso na prática. Vamos ao primeiro método, convertendo o PDF com o Microsoft Word. O Word, a partir da versão 2013, é possível abrir alguns arquivos PDFs diretamente clicando aqui em Arquivo, Abrir. Então procuramos pelo arquivo PDF e abrimos. Uma mensagem é exibida informando que poderá demorar um pouco para converter, porém, basta confirmar essa mensagem. Após concluir a conversão, o arquivo será aberto e então poderá ser editado. Após editá-lo, basta clicar em Salvar como e escolher a extensão desejada, seja em .doc ou em .pdf. No meu caso, a conversão ficou muito boa. Apenas algumas fontes desconhecidas foram alteradas e o texto ficou convertido caixa por caixa, o que daria um pouco de trabalho em fazer a edição do texto. Vamos ao método 2. Convertendo através de sites. Esse método pode ser utilizado caso você não tenha o Word instalado. Existem muitos sites, alguns de baixa qualidade e outros com uma qualidade melhor. Vou citar apenas um site que eu achei interessante, que é o pdf2word.com. Deixamos essas opções marcadas e carregamos o arquivo PDF. Após isso, inserimos o e-mail e então clicamos em converter. Veja que essa mensagem é exibida informando que o arquivo já foi enviado para a caixa de entrada do nosso e-mail. Vamos abrir e então baixar o arquivo. Observe que a extensão convertida é nativa do Word, DocX.
Abrimos o arquivo então e vemos como ficou essa conversão. Vamos ao terceiro método, que é usando o Google Drive. Esse método é interessante caso você tenha receio em usar os sites desconhecidos e não tenha o Word instalado. Para isso é necessário ter uma conta Google. Subimos o arquivo PDF no Drive e clicamos com o botão direito nele e escolhemos a opção Abrir com Documentos Google. No meu caso, essa opção não foi interessante. Algumas páginas ficaram como imagem, outras foram convertidas como texto. Esse método não me agradou. Vamos tentar o outro método, que é abrir com o DocHub. Clicamos em Opções e escolhemos Download Doc Beta. Analise o resultado e veja se essa conversão ficou do agrado. No meu caso, algumas fontes ficaram muito juntas. Porém, conseguimos selecionar o texto de uma maneira contínua, diferente do que a conversão em Word fez. Também podemos editar direto pelo DocHub. Essa edição é um pouco diferente. Podemos adicionar comentários, que ficarão gravados no PDF. Basta clicar no comentário e ele será exibido. Podemos adicionar uma caixa de texto e posicionar no PDF. Como o DocHub abre o arquivo PDF original, as fontes e as imagens ficam posicionadas exatamente no mesmo lugar. Não conseguimos editar diretamente no texto, porém podemos, por exemplo, usar a ferramenta Whiteout Tool, criar uma caixa de seleção por cima do texto, que irá apagá-lo, no caso na cor branca, e então criar o texto por cima. Veja que interessante. O ponto negativo é que não temos uma variedade de fontes para escolher, temos apenas essas 3. Além disso, é um pouco trabalhoso fazer a edição total desse arquivo PDF, porém a qualidade e o visual do PDF original vai ser mantido. Após concluir a edição do PDF, é possível salvar novamente. Basta clicar nas opções no canto direito e escolher Download PDF. Será aberto esse documento, onde podemos fazer a visualização. Veja as alterações que fizemos e então clicar aqui embaixo em salvar. E o último método que vamos ensinar é usando o software PDF Element, no qual você deverá acessar esse link mostrado e então clicar em baixar teste, se você utiliza a versão Windows, ou clicar em ir para a versão Mac e fazer o download. Faça o download e a instalação normal desse programa. Nessa mesma página você encontra várias informações, recursos e explicações do que esse software é capaz de fazer com um documento PDF. Conforme falamos no início desse tutorial, temos aqui o recurso OCR. Clicamos nele e veja a descrição desse recurso. Como dito, ele está disponível apenas na versão paga desse programa, que custa, no momento, aproximadamente 50 euros. Porém, a versão gratuita também é bastante interessante. Vamos abrir o programa que instalamos e clicar em Editar texto em PDF. Abrimos o arquivo. Veja que temos várias opções
nesse programa, porém, daremos atenção somente na guia Editar. Esse primeiro recurso, o recurso mão, fazemos a movimentação da página. O recurso selecionar, como mostra o ícone, selecionar texto, conseguimos fazer a seleção do texto. Ao soltar o clique, observe que uma caixa flutuante é exibida com algumas opções, como destacar, sublinhar e taxar. Esses recursos também estão disponíveis na guia Anotações. Já a ferramenta Editar permite selecionar o texto do documento e fazer a alteração desejada. Também é possível mover esse texto para uma outra posição. A ferramenta Editar Objetos é utilizada para fazer a manipulação das imagens, seja para excluir ou para reposicionar. Às vezes é preciso mover essas telas transparentes que estão sobre o PDF. Basta excluir, veja que temos mais uma, excluímos, e então temos acesso à imagem. Veja novamente. Observe ainda as outras ferramentas, como adicionar texto, imagens e links. Feito essas edições, basta salvar seu arquivo novamente. Caso o PDF que você abriu nesse programa não for possível editá-lo, basta escolher um dos formatos disponíveis na guia Converter, seja o Word, Excel, enfim. É bem provável que uma dessas maneiras tenha sido útil para converter o seu PDF. Caso ainda não foi possível ou você não ficou contente com as conversões que obteve, é recomendado que você utilize as versões pagas dos softwares PDF Element ou Acrobat DC, pois eles garantem uma boa conversão de PDFs. Espero que tenham gostado dessas dicas. Deixe seu joinha no vídeo e se inscreva no canal. Até a próxima!